E olha só, minha gente, um erro de perícia quase fez uma vítima de um crime ser enterrada como sendo vítima de acidente. O homem foi encontrado morto dentro de um carro batido em Itaperuçu, aqui na Grande Curitiba. Pois, a princípio, aí, a perícia concluiu como sendo um caso de um acidente de trânsito. Mas depois que o corpo foi liberado, a funerária, o agente funerário, não foram os peritos. Olha só que complicado isso daí. A funerária descobriu as marcas de tiros e o IML teve então que refazer o exame. A polícia entrou no caso e acabou desvendando que esse homem foi assassinado por 3 ladrões. Pode colocar essa matéria no ar. Negligência, falta de experiência ou simplesmente irresponsabilidade? Um corpo liberado pelo Instituto Médico Legal como vítima de acidente de trânsito, mas que precisou voltar ao órgão para uma nova perícia que precisou se retratar. O segundo exame indicou que, ao invés de uma batida de carro, a morte de Silmar Alex Amorim, de 45 anos, foi um caso de assassinato. A história de reviravolta que abalou a cidade de Itaperuçu, a cerca de 30 quilômetros de Curitiba, começou em novembro de 2019, quando um homem foi encontrado dentro de um Celta Prata, com a frente destruída ao lado de um barranco todo cheio de sangue. A princípio, os peritos responsáveis pelo exame de necropsia atestaram uma fatalidade no trânsito. Era só mais uma para as estatísticas violentas nas estradas. No primeiro momento, a vítima foi encontrada morta no interior do veículo dela, um veículo Celta de cor prata, e com lesões típicas de acidente automobilístico. Ossos da face quebrado, marca de cinto de segurança, um dos tornozelos quebrados. E havia indícios realmente de que houvesse sofrido um acidente automobilístico. O corpo foi liberado para o velório, mas foi aí que veio a surpresa. O que os peritos treinados não conseguiram descobrir num primeiro momento foi verificado pelo funcionário de uma funerária. Acidente, coisa nenhuma. Silmar tinha sido assassinado. A vítima levou pelo menos 3 tiros na cabeça antes de colidir com um veículo numa árvore. Posteriormente, porém, verificou-se que essa vítima apresentava 3 ferimentos decorrentes de disparo de arma de fogo na parte posterior da cabeça, na nuca, e foi a partir daí que a Polícia Civil engendrou uma série de diligências de polícia judiciária que permitiram à polícia descobrir o que de fato ocorreu. Na época, a família do homem já desconfiava que a história não batia, já que ele costumava dirigir pela cidade sem usar o cinto de segurança. Acontece que no dia em que foi encontrado morto, ele estava devidamente afivelado, o que indicou que já estaria prevendo que algo de ruim poderia estar prestes a acontecer. O que foi relatado por alguns familiares com surpresa, porque, segundo os familiares, ele não teria o hábito de utilizar o cinto de segurança. Por essa razão, é possível, não é uma certeza, mas é possível que ele tenha previsto ali, que já estivessem com a arma empunhada na direção dele e ele tenha colidido o carro voluntariamente contra a árvore, talvez para tentar se salvar daquela situação. Nós não sabemos a verdade rigorosa nesse sentido. Com base no segundo laudo do IML, desta vez correto, a Polícia Civil de Rio Branco do Sul, responsável pela comarca de Itaperuçu, entrou no caso e cerca de 4 meses depois descobriu o que estava por trás do crime. Silmar era agiota e teria emprestado dinheiro para os 3 homens que teriam sido os responsáveis pelo assassinato. Mas não foi um homicídio simples. As investigações encaminham para um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. 4 cheques da vítima foram encontrados na casa de um dos suspeitos. Para nós, o que ocorreu, ao menos em tese e supostamente, é que esses indivíduos tinham uma motivação para ceifar a vida dessa vítima, qual fosse a dívida que todos os 3 tinham para com a vítima. E também houve a comprovada subtração, né, dos cheques. Então é crível que se trate, de um lado, ao menos em tese, de um homicídio qualificado pela torpeza do motivo e também pela surpresa, né, o recurso que dificulta a defesa da vítima, mas também é crível que se trate de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte.
Dos 3 envolvidos na morte de Silmar, 2 foram presos numa operação da polícia na manhã desta quinta-feira. A participação deles foi comprovada por imagens de câmeras de segurança que mostram a vítima com os assassinos momentos antes do que foi tratado inicialmente como um acidente de trânsito. O exame de lesão corporal também confirmou que os presos tinham ferimentos já cicatrizados causados por uma batida frontal. Então nós temos algumas imagens que mostram o veículo Celta de cor prata com a vítima por volta das 9 horas da manhã, né? E em um horário muito provavelmente próximo da morte, da colisão do veículo e dos tiros que foram desferidos contra a vítima. Acreditamos aí que o homicídio, o crime tenha ocorrido entre as 9h15 e 9h25. Temos imagens de ao menos 3 ou 4 lugares diferentes, com horários muito próximos, né? Às 9 horas da manhã, às 9h10 da manhã, as câmeras filmando esse veículo da vítima, e acreditamos que nesse momento já estava, obviamente, tanto a vítima conduzindo o veículo automotor, quanto os 3 suspeitos do ilícito. Por enquanto, o terceiro suspeito do crime segue foragido. Para a polícia, o caso está prestes a ser elucidado, mas para a família fica a indignação pelo fato de um funcionário de uma funerária ter descoberto o que peritos criminais, num primeiro momento, não conseguiram. É uma situação complicada e a responsabilidade aí desses profissionais, não é? Vai ter que ser apurado realmente, porque se fosse sepultado, como disse, sendo vítima de um acidente, esses bandidos, né, esses homicidas estariam aí à solta.